O que o pastor César fez foi levantar, como ele mesmo diz, uma cortina de fumaça. Ele não respondeu a minha pergunta. Eu vou tornar a fazê-lo. Essa sétima trombeta, então, é a última. Onde está nela a ressurreição dos santos, a transformação dos santos, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento e a transformação dos santos. Irmãos, ele não conseguiu responder a minha pergunta, viu? Outro sim, ele citou ali a respeito da grande tribulação. Vamos lá. Não há uma passagem bíblica, só gosto de citar o argumento do silêncio. Não há uma passagem bíblica que manda a igreja esperar a volta do anticristo. Não há uma passagem bíblica que coloca a igreja dentro da tribulação. Sobre Apocalipse capítulo 19, o pastor que só gostou de citar aí, só ele continuar lendo, explica pra gente como que a igreja estará preparada, como que estará preparada, retomar esse realtem, termo nauristo, preparou a si mesmo, pronome reflexivo, característica do grego koiné, na verdade, né, usar ali essa voz com pronome reflexivo. Explica a igreja preparada ali, explica a ausência da igreja durante a grande tribulação, vai sobrar para o Senhor confundir os santos com a igreja, a gente vai contrapor. Explica pra gente Apocalipse 1, 2 e 3, mostrando a igreja por quase 20 vezes, Apocalipse do 6 ao 18, nenhuma vez, nenhuma, apresentando a igreja e mostrando sim que a interpretação literal da grande tribulação mostra que ela é uma referência à última semana de Daniel. A interpretação literal da profecia, o senhor é pré-milenista, ela é uma coisa fantástica para o pré-tribulacionismo, ok? Inclusive dividindo a última semana, que eu gostaria que o senhor comentasse. Então, queridos, mostrando sim que nós temos duas vindas, uma vinda, aliás, em duas fases. A primeira secreta para o mundo, mais visível para aqueles que o aguardam para a salvação. E a segunda visível, ele não conseguiu mostrar o arrebatamento nos textos que ele fala que é a segunda vinda. Eu vou responder como o senhor respondeu. Os textos que eu não falo que é a segunda vinda, é isso que o senhor não está entendendo. É a segunda vinda, só que é em duas fases. Então, só tem uma vinda de Jesus. Pode interromper o outro? Pode, agora pode. Beleza. Então, como o senhor disse, que o que é para mim os textos de duas vindas, para o senhor é uma, eu vou tornar a bater na mesma tecla. Não são. Primeiro Coríntios... Fala um texto. Primeiro, João capítulo 14. Mostra para mim, pastor, os eventos agora na sua resposta. A Bíblia diz que os mortos, os vivos, de maneira alguma precederão os que dormem, os mortos. No arrebatamento pré-tribulacionista, que tem duas etapas, na primeira etapa isso funciona, mas na segunda não. E a Bíblia diz que os vivos não precederão os mortos. Como fica isso na última etapa da volta de Jesus? Aí sim, não vai funcionar. Eu disse que eu já respondi. E estou respondendo, se eu não me engano, pela terceira vez. É só ler o texto. O texto diz assim, ó. Vou ler a partir do verso 16. Não, é o 15. É no 15 a pergunta. Nós não... Mas o texto continua, pastor. O texto não para no 15. A pergunta é no 15. Tudo bem, vamos ler o 15 então. Vamos lá. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor. Que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Ok? Aí vai pro 16, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Juntamente com eles. Para encontrar junto. Ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Um problema que o senhor explicar depois. Não, você não respondeu. Não, você acha que respondeu? Eu estou respondendo. Então, porque a pergunta não é aqui. Então, é que o senhor, talvez, eu acho que o senhor não respondeu a pergunta, então o senhor acha que o senhor está respondendo. Não, eu vou explicar do que se trata o texto. A pergunta não é aqui. É que eu não entendi. Eu acho que o senhor não entendeu a minha pergunta. Então eu quero reformular a pergunta. Aí o senhor responde. Porque eu acho que o senhor não entendeu o que eu perguntei. Formula a pergunta e deixa eu responder. Ok, a minha pergunta é a seguinte. No momento do arrebatamento, que o senhor divide em duas, na primeira etapa... Quem divide é a Bíblia. Quem divide em duas é a Bíblia, não sou eu. Bom. Faz a pergunta. Faz a pergunta. Vamos lá, não, faz a pergunta. Vamos lá, então me mostra o texto onde Jesus fala que ele vai vir duas vezes. Me mostra um texto onde a igreja está dentro da tribulação. Vários. Me mostra um texto na segunda vinda onde acontece o arrebatamento e a transformação. Deixa eu responder a sua pergunta, porque os ouvintes vão falar assim, ele não conseguiu responder a pergunta. Mas o senhor não está respondendo, o senhor não está nem deixando eu fazer a pergunta. Está quente, então vamos lá. Vamos lá. Primeiro. Formula a pergunta e deixa eu responder. A pergunta é, se os vivos não precedem os mortos no encontro com Jesus, essa premissa, e ela está dizendo que de modo nenhum, só funciona se a vinda de Jesus for numa única etapa. Se for em duas etapas, então vivos vão preceder os que dormem, preceder os mortos. E aí, Átila? A resposta é simples e objetiva. Lendo o texto, o que Paulo está tratando dessa perícope? É só nós pegarmos e olhar ali, pastor César, a ressurreição, para eles não era algo novo. O que era novo para eles ali, para os judeus, era a transformação dos santos. Simples. A ressurreição para eles não era algo novo. O que é novo ali no texto é a transformação dos santos.
A ressurreição já conhecia. Isso é fato. Fato. O que ele está dizendo ali é o seguinte. Os judeus criam na ressurreição. Falando, obviamente, nós vamos ver a ressurreição, a profecia sobre isso no Antigo Testamento. Peraí, Não é essa, tá? Você Não, entendeu calma, a pergunta? tô respondendo, tô respondendo. Uhum. Aí Paulo vai colocar que a ressurreição dos santos não será antes do arrebatamento e vice-versa. Será o mesmo evento. Aliás, a ressurreição do arrebatamento e a ressurreição vai ser a mesma coisa. Aqueles que estão dormindo em Cristo. Aí, aqui tem uma divergência entre os dispensacionalistas revisados, os clássicos e, não sei se só é aliancista, né? Deve ser. Então tem essa que é o Só que você respondeu a minha pergunta agora, Acabei você de sabe. responder, acabei de responder. Tá, Ali na o que é segunda novo- volta. Então tá bom. Na segunda volta de primeira fase da Jesus, segunda vinda. tem salvos? Na primeira vinda, Na segunda? salvos da tribulação. Tá bom, vivos. Perfeitamente. Salvos da tribulação. Vivos. Quando a Bíblia diz, eu digo. Quando a Bíblia se cala. Tá, vivos ou não? Na tribulação? É. Não, eu não. Os salvos ali, obviamente, vai ter salvos vivos ali. Esses salvos são a igreja? No nosso ponto de vista pré-tribulacionista, o arrebatamento é para a igreja. Durante a tribulação terá salvação. A pergunta, se eu não consigo responder do Marcelo, por exemplo, é só ler o verso 14 do capítulo 7 de Apocalipse. É só ler o verso 14. Sou rodeou e não respondeu. Eu não respondi a sua pergunta? Então refaça. Refaça tá, não, então, refaça a pergunta. É que assim, eu disse, a minha pergunta é única até agora, que os vivos não precedem os que dormem. E na sua visão, até agora, o senhor falou da primeira fase. Eu tô dizendo, tá, e na segunda? Na segunda tem vivo que vai preceder os que... Na página 324 do dicionário léxico do grego-português, de Johannes Snow, de Eugênio Naida, ele traduz isso aqui o seguinte, ó. Do seu povo escolhido, que ele escolheu. Esses eleitos aqui, pastor, é o que resta, na verdade, para o pós-tribulacionismo. Provar que esses eleitos aqui é a igreja. A palavra lá não é eleito, é escolhidos. 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 Resta para os senhores, para os irmãos pós, mostrar que ali é a igreja. O contexto é judaico. Queridos, é só ler o capítulo 24. Não tem nada a ver com a... Agora vamos lá. O texto que o senhor está dizendo aí, capítulo... Primeiro, vamos lá. Marcos capítulo 13, que é o texto que o senhor está citando, no versículo 24 até em diante, fala assim, ó, versículo 27, ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Esse é o arrebatamento, meu irmão. Ele enviará os anjos, reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. O texto ali, pastor, o anjo está sendo enviado para todo lugar. Ele não está arrebatando... Isso é o senhor que está vendo. Eu chamo isso aí de visão Thundercats, quando você tem a visão além do É alcance. só ler o texto. Tá bom. Lê de novo. Acha o anjo aí. Olha o texto, lê o texto. Não, você que tá vendo o anjo. Então eu vou ler, pessoal, acha o anjo aí. texto. Ó. 13:27. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombetas. A trombeta que é de quem? De Deus. Os anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos da terra, de uma a outra extremidade. Da terra até onde? Tem terra aqui? Antigamente não tinha, só acabou de falar que agora que não tinha terra aqui. Eu vou ler, ó. Peraí, pastor, isso aí já não é verdade, né? Lê o texto, pastor. Primeiro, o texto que não tinha terra era Mateus 24. Nós estamos em Mateus 24, pastor. Não, eu estou em Marcos capítulo 13, que o senhor citou. O senhor pediu para ler Marcos 13. Eu estou lá em Marcos 13, capítulo 13, versículo de número 27. Então abra no texto que o senhor mesmo citou e leia. Perfeito. Por favor. Perfeito. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias... 13:27, não é isso que diz o texto. 13:27, perdão. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. O que é da extremidade da terra até chegar no céu? Agora pega o verbo ajuntar aí. Pega o verbo ajuntar. Não fuja. Esse o que é levar da terra para o céu, se não é arrebatamento? Pastor, grave bem. Ouvintes, ouçam bem. Não está dizendo que ele vai juntar e levar para o céu. Não. Vamos lá. Ele enviará os anjos, toda parte, que reunirá os escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aí é onde eles estão. Eles estão na terra ou no céu? É onde eles estão. Na terra ou no céu? A extremidade do céu, pastor, é uma referência de todo mundo, é um eufemismo. Tá, e a da terra é o quê? A terra é o céu, dizendo que está onde tiver um judeu. Onde tiver um judeu, eles vão ser reunidos. Então vou ler de novo o texto, que talvez aí a questão é até de português, né? Vamos lá. Ele enviará os anjos, que reunirá os escolhidos dos 4 ventos,
Da extremidade da terra até a extremidade do céu. Quando eu falo assim, de São Paulo a Porto Alegre, quer dizer que daqui até Porto Alegre, da extremidade da terra até a extremidade do céu, os anjos vão reunir os escolhidos da extremidade da terra até o céu. E agora? Deixa eu explicar Deuteronômio 30, versos 3 e 4 dessa mesma forma. Lá É só ler o texto. Eu não sei porque você está citando esse texto. Vamos lá. O que eu estou dizendo, citando o texto, eu vou lá é no para texto. mostrar que essa Deuteronômio 30 diz assim, ó. Ainda que os teus... Bom, primeiro, Deuteronômio 30 está falando, é uma profecia a respeito da volta do cativeiro babilônico. Certo? Ou não? Sim. Ok. Mas... Então não tem nada a ver com a escatologia. Ah, não tem? Então até agora... Peraí, a volta do cativeiro babilônico só foi citado pelo senhor nesse debate. Então você não vem, até agora o senhor... Não, até agora não. Quem trouxe esse texto foi só o senhor. E eu não sei por que o senhor está citando o texto de Deuteronômio 30. Eu posso falar? Pode. É só porque lá aparece extremidade. Então. Aí o senhor acha que é um argumento. Mas vamos lá, se o senhor acha que eu estou fugindo de Deuteronômio 30, não estou. É que o texto de Deuteronômio 30, qualquer professor de escola dominical sabe que lá está falando da volta do cativeiro babilônico. Aquele texto é escatológico? Tá, no cativeiro babilônico. Eles estavam em toda a extremidade da terra? No cativeiro babilônico? Responde pra mim, né? Que é todo professor de escola dominical. O mundo conhecido, sim. Era só Babilônia conhecido, então o senhor falou cativeiro babilônico. É que assim, o senhor tem que entender o que é cativeiro. Não é o assunto, tá? Não. Então isso aqui não é o assunto. Mas vamos lá. Né? É o assunto? Então vamos lá. Então abandonamos o texto de Marcos e vamos para Deuteronômio. Eu não quero passar a imagem que eu estou fugindo de algum texto. Sim, não, mas vamos voltar então vamos lá. Lá em Deuteronômio 30, está falando do cativeiro babilônico. O que Deus diz lá em Deuteronômio 30, que não é o assunto aqui? Ele está dizendo o seguinte: quando vocês caírem e vocês serão espalhados por todas as nações, isso é sair pelas extremidades. Isso já aconteceu literalmente no cativeiro babilônico? Obviamente, claro. Aconteceu? É só ler Zacarias 10. Eles foram para todas as nações? Sim, só ler Zacarias 10. Foram para todo o cativeiro babilônico? Sim, Zacarias 10. Só ler Zacarias 10. Irmãos. Mas o tema aqui, sem interpelá-lo, viu, pastor Átila, pastor, os senhores estão declinando do Não, eu não. do debate. É só os senhores. Não. Eu não posso aceitar, porque quem está trazendo esse texto é só ele, está dizendo que eu estou fugindo de um texto que não tem nada a ver com o assunto. Eu mostrei o texto de Deuteronômio para explicar sobre a extremidade dos céus. Em Mateus 24, 31, extremidade dos céus não é para onde eles irão, é para onde eles estão. Aquilo é uma referência a todo mundo. Onde tiver um escolhido, que naquele texto ali é uma referência aos judeus, o contexto de Mateus 24, pastor, é judeu, certo? Mateus é o evangélico mais judaico do Novo Testamento. Mas nós não estamos em Mateus, lembra disso. É porque o pastor César ele parte de uma teologia sistemática, sem dar, com todo respeito, uma credibilidade à exegese e à teologia bíblica, para depois partirmos para uma sistemática. Meu irmão, se o senhor quer dar credibilidade à exegese, responde o texto exegeticamente. Capítulo 13, versículo 17. Quem citou esse texto foi o senhor. E agora que o senhor não está conseguindo responder, o senhor está citando o texto lá de Deuteronômio, que não tem nada a ver. Qualquer pessoa sabe que não tem nada. Pastor Marcelo, Deuteronômio, a queda do cativeiro babilônico tem a ver com o assunto? Não tem. Então, ok, então vamos lá. Mas o texto é Mateus 13, 27. Diz assim, ó. Ele enviará os anjos, reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até o céu. Ok, vamos lá, Átila, por favor, querido. Bom, agora eu vou responder, o pastor vai me deixar falar um pouquinho. Eu citei o texto de Deuteronômio capítulo 30, versos 3 e 4, para mostrar que a extremidade dos céus ali não tem a ver que é para onde eles serão levados. E eu não citei o verso 27 do capítulo 13 de Marcos. Eu citei o verso 20 do capítulo 13 para mostrar que aqueles eleitos ou escolhidos não são a igreja. É o seu povo eleito que ele escolheu. Eu citei o texto de a página 324 de Johannes Snow, de Eugênio Naider, e a gramática que ele citou. Vamos para a Bíblia, pastor. Seu povo... Tá na Bíblia, pastor, é tradução. Esse dicionário está na Bíblia? Oxe, mas é tradução. Ele está usando um argumento, pastor. Vamos lá. Argumento. Vai pro texto, que é melhor. O texto está aqui. Mostrei que aqueles escolhidos não são a igreja e que ali não tem arrebatamento, que o senhor não conseguiu mostrar. Que tem arrebatamento ali. Não tem. Aí o senhor falou sobre o verbo ajuntar. Eu só falei ler até o 27. Tá lá o arrebatamento. O senhor falou de Marcos 13, eu citei Mateus 24. Não, o texto que o senhor citou de Marcos 13, 20. O senhor acabou de falar agora. Eu citei o 20. Eu falei, você só leu até o 23, o 27? Tá lá o arrebatamento. Não tá, pastor. Onde você achou o arrebatamento ali? Da extremidade da terra até chegar no céu. E é exatamente o que eu expliquei. Ali não tem nada a ver com levar para o céu. Ali é uma referência que é onde estiver um eleito ali, que no caso são judeus, onde eles estão, na terra. Quem vai arrebatar a igreja não será anjo, será o Espírito Santo que vai nos transformar e levar. Ali não é igreja, pastor. Ali o contexto é judaico. O que sobra, que eu disse para os irmãos, o que sobra para os senhores é tentar confundir, pela ausência da igreja, durante a tribulação, pela ausência de textos que provam a igreja na tribulação,
Os senhores vão querer mostrar que a igreja é aqueles eleitos. O contexto não é. A mente que o senhor guarda sábado, o senhor guarda sinagoga. O contexto Então, vamos é lá, judeu. então vamos lá. Não, deixa eu só continuar, pastor. Só rapidinho, eu vou passar a palavra para o senhor e deixa eu falar tranquilo. Um minuto. Um ótimo. minuto, Vamos lá. pode ser? Vamos lá. Tá. O que resta é isso daí, pessoal. É claro. Aquele contexto de Mateus 24, 31 não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Eu não citei Deuteronômio 30, verso 3 e 4, como se fosse correr. Ele acabou se tropeçando, dizendo que ali, no cativeiro de Babilônia, que eles foram para todas as nações. Não foi. Ali é claro uma referência que eles serão juntados. Ali é profeticamente falando sobre a tribulação que os judeus irão passar, pastor. Aí a minha pergunta fica para o senhor mostrar pra gente sobre a iminência da vinda de Jesus e mostrar para mim a igreja dentro da tribulação. E eu gostaria depois, se tivesse um tempo, responder a pergunta que o pastor César conseguiu responder, de Apocalipse, capítulo 7. O que é disse que era eminência pra mim. para você? Porque você falou assim, queria que o senhor falasse sobre a eminência. O que você chama de eminência? Iminência. Tá, o que o senhor chama de eminência? Iminência. Bom, o senhor sabe muito bem a definição. Um evento que pode acontecer a qualquer momento sem sinais prévios. Isso não é eminência. Não é não? Não. Então me explica o que é iminência e me mostra dentro da Bíblia. Vamos lá. Primeiro, Tu vai responder então o que é iminência e vai mostrar a igreja eu para vou a vida da responder tudo que você tribulação. precisar. Tem tudo que você precisar. Então, só me deixar falar, eu respondo também tudo. Não tem problema. Vamos lá. Então, primeiro, o fato de que o cativeiro babilônico que não tem absolutamente nada a ver com o assunto aqui escatológico, dizer que os judeus foram espalhados por todas as nações. É relativamente fácil entender isso, é só pegar lá o próprio Deuteronômio, capítulo 26, capítulo 28, vai falar sobre a queda do império, enfim, nem tem a ver o assunto, mas vamos lá. E que essas pessoas, depois da rebeldia, seriam espalhadas por todas as nações. Jeremias falou sobre isso e tal. O que está acontecendo ali é essa hipérbole, que dizendo até as extremidades do céu, é que vai para todas as nações, mas não tem a ver com o assunto. Isso, vamos para o assunto. Vamos lá. Iminência. O que é iminência? Jesus Cristo, ele usa sempre a mulher que está grávida para dar à luz, para falar sobre a sua volta. A mulher que está grávida para dar à luz, ela está esperando o filho. Ela está esperando o filho. Assim como a volta de Jesus, a igreja está aguardando a volta de Jesus. A surpresa é para o ímpio. A gente só não sabe o dia e a hora. É igual a mulher que está grávida. Antigamente não tinha parto marcado com o dia e hora. Antigamente você está grávida. Você sabe que você está de 9 meses. Está próximo de acontecer. Iminência, abra um dicionário. O senhor que citou já uns 2 dicionários. Então abra um dicionário de português. Coloca a palavra iminência. O que está lá é o que eu acredito. Iminente. Que está prestes a acontecer. Não é que vai pegar todo mundo de surpresa. Isso, com todo respeito, isso é falácia. Isso é pegar a língua portuguesa e jogar na lata do lixo. Pega a palavra iminência, dá um Google aí. Todo mundo que está ouvindo agora, pega a palavra iminência no Google. O que? Eu nunca fiz isso, mas se eu fizer agora... iminência. O que é iminência? Que está prestes a acontecer. Eu creio que a volta de Jesus está prestes... Eu creio que a volta de Jesus está prestes a acontecer. Tem sinais? Ele deu, assim como a mulher grávida. Tem como sinal as contrações, que Jesus chama de dores de parto, é a mesma coisa. Então a igreja está aguardando a volta de Cristo. A igreja sabe que Jesus vai voltar, não é uma surpresa para a igreja. Jesus vem como ladrão, um dos textos que o senhor disse que eu não citei, está lá em Tessalonicenses capítulo 5. Mas para vós ele não virá como ladrão. Então a igreja está aguardando a volta, o retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo. Agora, lá em Marcos capítulo 13, versículo 27, meu irmão, lá está escrito que ele vai juntar os escolhidos de uma até a outra extremidade do céu. O que o senhor pediu para mostrar? Eu estou mostrando. Claro que não vai funcionar para o senhor, mas fica aí a dica. E como os escolhidos para o senhor são os judeus, tá, me mostra um versículo na Bíblia, no Novo Testamento, onde escolhido não é a igreja. Claro. Posso falar? Claro. Eu quero esse versículo. Em primeiro lugar, eu vou tratar sobre a iminência. O que é iminência? Concordo com o senhor que pode acontecer a qualquer momento. Só que isso é um problema. Não é qualquer momento, é que está prestes a acontecer. Está prestes a acontecer. Isso. Certo? Isso. Só que isso é um problema para os senhores. Porque os senhores aguardam sinais. E não há. Eu vou voltar a pergunta para o senhor. Me mostre um texto na Bíblia onde a igreja é ordenada a guardar os sinais, a observar os sinais. Um texto. Segundo lugar, o senhor disse, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2, que ele virá como ladrão para que estão em trevas. É isso que eu estou pregando até aqui. A volta de Cristo no arrebatamento será secreta para os ímpios, não para a igreja. A igreja aguarda. Eu mostrei para o senhor, Cristo ressuscitou, ninguém viu. Ele apareceu para a igreja, os discípulos, nos espaço de 40 dias. O mundo não participou. No cenáculo, o mundo não participou. Ascendeu ao céu, só os discípulos que viram.
claramente. Então, mas mostra o Deixa texto, eu tratar então, sobre onde é iminência, secreto. pastor. Deixa eu tratar sobre a iminência. Vou mostrar para o senhor. O senhor disse que eu estou assassinando o português, entre aspas. Nós temos textos. Não dá também para a gente trabalhar ele, certo? 1 Coríntios capítulo 1, verso 7, iminência. Coríntios capítulo 16, verso 22. Vamos lá, apresenta o texto, a gente tem tempo. Filipenses 1 3:20. Coríntios o quê? Você 1:7, falou? pode 1:7, vamos lá. Tem a eminência lá? Tá, Vamos lá. um momento só. A igreja primitiva, pastor, ela vivia à 1 luz. Coríntios 1:7. A igreja primitiva vivia à luz da crença do iminente retorno de Cristo. Vou ler o texto que o senhor citou. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando a Deixa vossa eu revelação. argumentar. Depois a gente. Não, porque assim, pastor, quando o senhor cita vários textos e depois o senhor quer lacrar falando assim, ó. Não, mas o texto fala disso? Os textos que o senhor está falando, um atrás do outro, ele está falando disso? Porque Os textos que eu tem citar. vários. Cita um e a gente analisa um. Depois você cita outro, a gente Vamos vê fazer o o outro. seguinte: o senhor não fez isso. O senhor não deixou analisar nenhum texto que o senhor citou, quando você estava falando. O problema é que o senhor fala, aí o senhor não me deixa falar. Aí a gente fica argumentando que a gente fica perdido no argumento. Não é, pastor. Eu tenho que falar. Então, mas quando o senhor cita o texto, Todo texto que ele eu tem que estar em citar, se consonância o senhor com o falar assunto. assim, tá errado, aí o senhor me interpola depois, o senhor me corrige depois. Então vamos lá, concluir o Coríntios raciocínio. 1:7. Entendeu? A igreja primitiva vivia à luz da crença na iminência. O senhor disse que eu assassino português, né? Vou partir agora do argumento da iminência, que é um problema sério. Por isso que o senhor está tentando me interromper. Porque é um problema sério para o pós-tribulacionismo. A iminência, pastor. A iminência. Não precisa de nenhum sinal prévio para o evento iminente acontecer. E no pensamento pós-tribulacionista é precedido de um montão de sinais. Por quê? Porque o senhor está confundindo a segunda vinda dele em glória com um arrebatamento para a igreja. Olha, por exemplo, olha como é que ele é assassinado também. Ó. Clemente de Roma diz o seguinte: vocês veem como em pouco tempo. Eu vou citar os nomes para a gente ganhar tempo. Clemente de Roma cria na iminência, certo? Onde? Posso ler? Então, Pode, por favor. tá bom. Vocês veem como em pouco tempo o fruto das árvores chega à maturidade, verdadeiramente logo e de repente sua vontade será cumprida, assim como testemunham as escrituras, dizendo: certamente venho sem demora e não tardarei. E, abre aspas novamente, de repente virá o seu templo o Senhor, a quem vos buscais. Quem diz isso aqui é Alex Robert e James Donald em The... Senhor? Clemente Roma também, citado por... Eu quero a citação de Clemente, que o senhor citou. Qual que é? Citação de Clemente. Quem cita isso daqui, eu fiz uma PUD aqui, eu citado por Alexander Roberts e James Donald em The Anti-Nicene Factor, os pais anti-niceno, em inglês. Na página de número 11 do livro dele. John Silver, The Lord Return, Retorno do Senhor, na página 59, diz sobre Clemente: se fizermos o que é justo perante os olhos de Deus, entraremos no seu reino, receberemos as promessas que olho algum jamais viu, ouvido ouviu, ou jamais entrou no coração de homem. Logo, esperaremos a cada hora o reino de Deus. Esperaremos a cada hora o reino de Deus. Esperaremos a cada hora o reino de Deus em amor e justiça, porque não sabemos o dia em que o Senhor aparecerá. Claro. O dia daqui é citado pelo mesmo Robert Donald, no texto que eu citei, 382 a página. Vigiai por amor às vossas vidas, não se apaguem as vossas lâmpadas, nem estejam descingidos os vossos lombos, mas estejais prontos, pois não sabeis a hora em que o Senhor virá. Cipriano também cria na iminência, citado por Silver, e na página 67. Lutero cria na iminência, Calvino cria na iminência. Eu creio na iminência, todo mundo crê na iminência. Agora, olha só o que Latimer vai dizer. Só para concluir, o senhor pode falar. Então, mas é assim, pastor, eu não estou entendendo por que o senhor está falando da iminência. Pastor. Todo crente crê que a volta de Cristo é iminente. A diferença é que, para vocês, há um assassinato do português, porque na cabeça só do pré-tribulacionista, iminente significa de surpresa. E qualquer dicionário, meu Deus do céu, qualquer dicionário. Mas pega como a palavra- ladrão, pastor Pega o Celo, dicionário. eu posso falar não é que de eu sou- Então surpresa? pega o dicionário Ó, e verifica queridos, o que significa iminente. O que Pentem- tiver no dicionário é isso. Pentecoste também assassinava o dicionário, porque ele diz o seguinte: a doutrina da iminência impede a participação da igreja em qualquer parte da 70ª semana. Na Então, mas página isso não diz 220 nada do seu sobre livro, iminência. É assim, ó. essas citações que eu citei aqui, Pentecoste diz, evidenciam que a exortação à vigilância dirigida à igreja tornou-se a esperança da igreja primitiva e que eles viviam à luz do retorno iminente. O testemunho das escrituras e a É evidência iminente da igreja mesmo, claro que é primitiva iminente. não pode ser negado. É claro que é Então, iminente. Só que a diferença é que vocês acham, o pré-tribulacionista acha assim, ó. O pós, ele não crê que Jesus vai voltar. Não, O não. pós, ele não crê que a volta de Cristo é iminente. Mas quem é que diz isso? Por que Isso é vocês falam isso? espantalho. Eu só acho que é um Então esse é o anacronismo. espantalho. Eu só Então, por acho que é um exemplo, ó, anacronismo. Vocês crerem e sabendo o que é iminência, então tá que bom. não há... O que define a iminência? Ó, vou definir em alto e bom som os irmãos O que é iminência? que pode vir a qualquer momento. Não é iminência. Como que não é, pastor? Então, você fez o que eu falei? Ó, coloca no dicionário. Eu não tô com a minha internet aqui, como o senhor está na do senhor. Ah, não. A rádio podia ter te fornecido, mas tudo bem. Eu posso colocar aqui no Google. Olha lá, iminência. Qualidade ou condição ou característica de algo que está próximo a acontecer. Tá próximo a acontecer. Então, Certo. está próximo a acontecer não significa a qualquer hora. Entendeu? Então, iminente. Então, essas citações que eu fiz aqui,
inclusive Pentecoste. Sobre iminência, trataram de forma tá equivocada. próximo a acontecer. Tá. Conforme o apóstolo Pedro disse. Então explica sobre o ladrão que vai vir secreto. Vamos lá. Tessalonicenses 5:2. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:2. Eu vou Se ler o precisa texto. de algum sinal. Primeiro texto, 5:2. Vamos lá. Assim, não há necessidade que eu vos... 2, né? Pois vós mesmos estáis bem inteirados, com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Sim. Quando andarem dizendo paz e segurança, lhes sobrevirá de repentina destruição. 4. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que o dia do Senhor, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Não é surpresa para a igreja. E o que é que eu tô pregando até agora? Que é secreto para quem? Eu não sei para quem que o senhor falou. Sabe? O senhor acabou de me O ajudar. senhor está dizendo que é secreto. O senhor está dizendo que o arrebatamento é secreto. Então vamos lá. Para o mundo. O senhor já percebeu que cada texto que o senhor cita, a volta de Jesus, não é secreto. Por exemplo, pega um texto. Pastor, seja correto com o texto. Por favor, claro. Não joga com as palavras. Leia o texto novamente. Mas vós, irmãos, não estáis em O verso trevas, anterior. O verso anterior. quando andarem dizendo paz e Verso 2, segurança. pastor. Verso 2. Então, 2 antes. Vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Perfeito. Aí qual o significado da palavra ladrão na noite ali? Bom, Eu já citei. Eu vou citar para o a senhor. palavra ladrão é aquele que vem para roubar. Subitamente, secretamente. Existem duas palavras no Novo Testamento grego traduzidas como ladrão. Lestes e cleptes. Essa é cleptes. Lestes é aquele que vem com o prêmio de forças. Esse daí é secretamente. A minha que só acha que Johannes Law Naida está errado e o Strong está errado. Vamos lá. Explica aí para nós. Agora. Perfeito. A palavra ladrão, ela aparece 2 ou 3 vezes no discurso de Jesus, falando sobre a sua volta. Uma delas é essa que o senhor está citando. Outra delas é a 1 de Pedro. Em todos os dois eventos, os salvos estão lá. Os salvos estão lá e não é surpresa para eles. Então, o que eu estou falando é que a volta de Jesus acontecerá numa única etapa. Essa etapa, ela é pública. Por que ele está dizendo que vem como ladrão? Porque eles não estavam esperando. Você não está esperando um ladrão. Se o ladrão entrar na sua casa, você pode acordar ou não. Se você acordar, você vai ver o ladrão. No caso aqui, Jesus Cristo vai vir como ladrão. Ou seja, o mundo não está esperando e a igreja está aguardando. Por isso que ele vem como ladrão para o mundo. Porque o verso 4 diz assim: mas vocês, os salvos, não estão em trevas para que esse Ele dia vem como como ladrão ladrão... para quem? Para os ímpios. E o que eu estou dizendo Para o primeiro di- nesse debate? Você está dizendo que ele vem secretamente. Para o mundo. Então, mas não é Para o secreto. Ele vir como ladrão e Não, vir só secretamente tá dizendo que são é coisas igual ao mesmo tempo. estanques. Não, eu estou dizendo assim, para a igreja, Jesus não vem como ladrão. Então tá, explica o texto. que Isso eu vou nós explicar concordamos, depois. certo? Sim, Ok, Jesus vem como ladrão para a igreja? sim, tá no texto, pastor. Para a igreja? Então vamos lá, Ele vem como verso ladrão. 4. Não, Mas não, vós, perdão, irmãos... calma aí. Isso. Tá, Então peraí. vamos lá, vamos até onde nós concordamos. Então nós concordamos que Jesus não vem como ladrão para a igreja, certo? Para a igreja, não. Ok, certo, aqui até aqui. Então nisso concordamos. Agora o que resta é falar no momento que ele vem como ladrão. Bom, Jesus vem como ladrão aqui em Tessalonicenses capítulo 5, em Pedro capítulo 3. Pedro capítulo 3, se esse texto é difícil de entender, diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Ninguém vai ver? Os elementos desfarão abrasados. Ninguém vai ver. A terra e as obras serão atingidas, sacudidas. Ninguém vai ver. Agora eu posso explicar? Vou só terminar o versículo. Só ler o versículo. Visto que todas as coisas vão de ser assim desfeitas, vai destruir tudo, ninguém vai ver, vocês precisam viver em santo procedimento e piedade. A igreja está lá guardando. Perfeito. Agora posso explicar? Claro. O dia do Senhor, de Tessalonicenses 5:2, requer o arrebatamento para a igreja, certo? E o mundo será pego de surpresa. Se o senhor disser, então, o senhor acabou de dizer, para o mundo será secreto aquele dia, correto, pastor? Para o mundo, Será secreto. não A não volta. disse isso. Será como ladrão, porque eles não estão aguardando. E o ladrão aí o quê? Secreto. É que o senhor está dizendo secreto. O que Não, que- eu não estou dizendo, é a definição do então, termo. o secreto ali É a é que eles definição não do estão termo. aguardando. É de surpresa. Secreto e surpresa são coisas Tá, diferentes. ó, Essa é a diferença. Vamos para o português, então. O senhor está correndo de explicar o texto do cleptes no grego. Com todo Não respeito. tô não, pastor. Então explique para mim no grego o que significa cleptes. Ladrão. Ladrão? É. Eu vou definir novamente para o senhor. Não, ladrão. Cleptes é Dois ladrão. dicionários. De acordo com Low Naida, na página 157, o homem que é cleptes, apossar-se de forma secreta e sem permissão da propriedade de outra pessoa. Forma secreta. Strong diz o seguinte: o homem que é cleptos rouba secretamente. Tá aí, pastor, pro mundo. Agora, se o senhor concordar com esse termo, que está na Bíblia, o senhor vai ter que virar uma cambalhota hermenêutica para explicar Apocalipse 1:7, que todo mundo vai ver.